Fala galera, tô aqui para mais um vídeo. Agora conflito na Ásia, luta na Ásia. Começando que o Irã domina a Iraque, eu acho, e a Turquia, acabando com mais um império. O Império Chinês conquista muito mais áreas do que o Império Russo. O Império Russo conquista grandes áreas. A China tá tendo uma briga. A China conseguiu conquistar a Indonésia. Todas essas ilhas da Indonésia agora é chinês. E Japão, né, tentou lançar uma operação militar. Quando eu disse ele tentou. O Irã também, ele já vai estar bem poderosíssimo. Derrubou o império feito e chegou em Israel, um dos maiores impérios e conflitos. E a China derrubou a Índia, derrubou os Nepais e os Paquistão, sendo a China um país bem grande. A China não derrubou o Cazaquistão da Rússia. Duas superpotências brigando. Isso, a própria Índia disse o seguinte: vamos focar em Rússia. Derrubou terras russas. Você não ficou parada não, meu filho. A Rússia começou derrubando a mão. Não, isso aqui. Derrubou as forças. Os russos derrubaram as forças cazaquistãs e mongólia chinesas. E derrubou todas as forças indianas. Sendo a Rússia não só expandindo, como tomou forças chinesas, porque os próprios chineses a derrubar a Índia. Agora a Índia faz parte da China, mas a Índia não ficou por muito tempo. A Índia parou de ser controlada e derrubou grandes regiões imperiais russas. E a China foi lá e se aproveitou para tomar todas aquelas regiões que eram russas e indianas. Tomou grandes partes imperiais. Enquanto o senhorito Japão dominou e conseguiu entrar em conflito com muitos países, até Israel. Todos esses países aqui foram tomados, deixando o conflito bem acirrado, né? Depois disso, a Índia lança operações militares contra coisas, lança contra Nepal, né? E a cadê Tailândia, né? Tailândia ataca esses países aqui, mas não consegue se expandir muito. Depois a Indonésia é invadida pela China. Depois desses conflitos, a Rússia derruba a Mongólia e Cazaquistão, tendo uma guerra entre superpotências. Mas não é só isso. A China tirando aquelas coisas russas e atacando o império. Isso do império, que é o império iraniano. A China tem um império ótimo e forte. Infelizmente, os seus dias de reinados, eita, tomaram a própria China. A China ficou submersa. O império iraniano, né? Mas a Mongólia vingou tudo, mas ao chegar a tomar a Rússia irá e retomava, né?
E a Índia, por ser uma aliada chinesa, tenta derrubar o Irã. E as forças iranianas derrubam a Índia. A China, vendo seu maior aliado, vai lá e revive as forças indianas e derruba parte imperial do Irã, sobrando poucos países. O próprio Cazaquistão, né? Ele se torna independente. Esses países aqui são sob o controle cazaquestanês. O próprio Irã é dominado, mexendo com um império que, se você dominar, você está frito. E eles reconquistaram grandes partes. Os cazaquestaneses não perdoaram conquistar a Arábia Saudita. Eles conseguiram reconquistar uma briga pela Arábia Saudita, mas eles reconquistaram grandes regiões estratégicas indianas. Quanto à influência, quanto a China enviava forças para a Norte Coreia e até derrubar o Japão, mas o Japão ainda tem esse mini imperial. E o Japão, ele estava guardando seus melhores, ocupando grandes superpotências, deixando as forças desse enorme império apenas o Irã, mas eles subestimaram. O Irã começou derrubando imperial, simplesmente não conseguiu por falta de recursos. Um aproveitamento Cazaquistão aproveitou isso para tomar regiões geográficas que é do Irã, e a Índia aproveitou essa região, mas o Irã não deixou. Isso vai lá, toma você e toma isso. Daqui é a cor de outro país. Pronto, toma esses países. Depois disso, até a China disse. A China vem lá e derruba o Império Cazaquestanês, invadindo o Império Iraniano, derrubando o próprio Irã. Iraniano fortemente. China aproveita para derrubar o Israel, que é o Japão. Depois dessa derrubada, a China começou a montar bases estratégicas para lutar contra a Rússia. Enquanto Tailândia, ela vem aqui e derruba a Índia. Os indianos revidam. Isso é uma das guerras mais acirradas, deixando na chinela. A Indonésia vendo tudo ao seu redor acabando. Acho que já foi conquistada, mas essa tornou independência novamente. Conquistou as Coreias, conquistou grande parte do território chinês, fazendo que a influência chinesa teria que reconquistar grandes regiões. Frente por ser um império pequeno, mas fortemente armado, conseguiram tomar regiões e posições geográficas, mas não durou por muito tempo. A China é uma superpotência enorme, conseguiu derrubar esse império que parecia que nunca acabava. Eita, a China dominou a Rússia, mas não por muito tempo, já que a Rússia ela reagiu com brutalidade, derrubando áreas russas. Indonésia tenta lutar, né, pelos seus amigos, enquanto o roxo domina e reconquista partes. Eita, dominar a China! Mas a China, o seu império ainda não caiu, pois eles não deixaram, reconquistaram e tomaram tomou a Tailândia, mantendo esse Gaboy, tá certo?
Depois disso, a Rússia aproveita essa brecha para tentar atacar o Império Chinês. A Rússia tenta atacar o Império Chinês, mas a China reage com brutalidade total, derrubando áreas fortes do Império Russo. Eita, conquistou a Rússia. A Rússia veio aqui e ressuscitou. Mas enquanto isso, a Índia trai. Como tá ficando a guerra muito acirrada, a Índia resolve trair os chineses, derrubando partes imperiais conquistadas com suor chinês. Grande parte imperial chinesa. A influência chinesa perdendo, veio aqui, conquista a Indonésia. A Índia é derrubada de uma vez por todas, hein? Todas aquelas regiões, o Irã, o Iraque, a Arábia Saudita, todas essas regiões são tomadas. O próprio Nepal é derrubado. Várias regiões é derrubada, sobrando a China versus a Rússia. Bom, a Rússia tenta derrubar o Império derrubando o Grande, mas a China não perdoa. Derruba o Império que dava força e assim acabou. Só ver que não tem mais de terra. Assim, dando em claro, a China sendo a vencedora. Demorou 11 anos. Aqui são os minutos. Então, ficando por aqui. Um abraço. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Se não gostou, mas assistiu até aqui. Muito obrigada. Tchau.